Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gedemias e aqui vocês são todos muito bem-vindos. Gente, é inegável, goste as pessoas ou não, que o Lula é o maior político brasileiro da atualidade. Ou eu posso até dizer que é o maior político que já tivemos na nossa história, desde a redemocratização. Porque nós tivemos, desde lá, 9 eleições. E dessas 9, o Lula sozinho ganhou 3 dele próprio e mais 2 que ele indicou a Dilma. Então nós estamos falando que o Lula ganhou sozinho 5 eleições presidenciais de 9. Porque o que restou depois foi uma eleição para o Collor, 2 para o Fernando Henrique e em 2018 uma para o Bolsonaro. Então o Lula tem mais experiência do que qualquer outro político no Brasil. Então quando ele diz as coisas, ele sabe o que ele está dizendo. Gostem ou não. E parece que o mundo lá fora reconhece que tipo de político ele é. Parece que ele só não tem valor aqui dentro. Porque nós temos aqui uma extrema-direita que o persegue. Uma extrema-direita que não o aceita no poder. Porque eles querem um político como Bolsonaro. Um reacionário, um cara que diz besteiras, barbaridades, mas como eles são da mesma ala ideológica, parece que eles preferem alguém como Bolsonaro. E o Lula, quando ele diz as coisas, ele sabe bem o que ele está dizendo. Fazer a pergunta para vocês aqui, dá para comparar a experiência do Lula com o Bolsonaro? Coitado do Bolsonaro perto do Lula, né? Primeiro que Bolsonaro nem sabe fazer política, sabe nem falar, sabe nem se expressar. E o Lula, em todos os aspectos, é muito melhor, assim, não dá nem para comparar. Então, quando o Lula diz alguma coisa, quando ele, por exemplo, critica a taxa de juros, e ele diz que a taxa de juros é que está atravancando o crescimento do país, ele tem razão. Ele sabe o que ele está falando. Porque o país começa a mostrar todos os indicadores econômicos, sociais, de que está no caminho certo, e Roberto Campos Neto, que é oposição, e ele não faz oposição econômica, ele faz oposição política, segundo o próprio Lula, ele é um opositor político. Ele é o bolsonarista hoje, que tem o controle do Banco Central, ele é o presidente, e ele faz políticas para ir contra o governo, atravancar o governo. Então, quando o Lula faz críticas ao Roberto Campos Neto e à política de juros do Banco Central, o Lula está certo. É isso mesmo que está acontecendo. Por exemplo, quando o Lula ele diz que a imprensa, o papel dela hoje é só atacá-lo, recentemente até escutamos alguém dizendo que o governo é bom, mas não serve. Olha a fala dessas pessoas, o governo é bom, mas não serve. Por quê? Porque está fora dessa ala ideológica bolsonarista. Então, assim, mais uma vez, ele vai mostrando toda a competência política que ele tem para estar à frente do governo. É perfeito? Não, mas ninguém o é. Mas mostre para mim um político hoje melhor do que o Lula. Hoje, atualmente. Mostre para mim alguém que faria melhor do que ele está fazendo. Mostre para mim alguém que todas as vezes que assume o poder, ele melhora a economia, a vida das pessoas. Não temos. Então é indiscutível hoje a competência do Lula como político. Repito, ganhou 5 eleições de 9. Então não dá para discutir isso. Às vezes eu até percebo que as pessoas que não gostam do Lula o criticam como se ele, Lula, não tivesse nenhuma experiência política. Já é presidente 3 vezes, gente. O que vocês querem discutir? E outra coisa, comparar com o Bolsonaro, dizer que no governo Bolsonaro foi melhor o quê? Nem experiência o Bolsonaro tem. Então não dá para comparar hoje, atualmente, o Lula com nenhum outro político. E aí o Lula também resolve fazer uma crítica que aí é muito pertinente, sobre as joias que o Bolsonaro recebeu lá dos sauditas. Que ele diz, olha que fato interessante, ele diz que presidente não recebe joias, recebe presentes.
E que se recebeu joias tem alguma coisa que está errada. Gente, pense comigo. Ninguém é generoso quando o assunto é dinheiro. Eu costumo dizer que quando a gente vai num supermercado fazer compras, numa loja ou qualquer outro lugar, banco, vá pagar uma conta e esteja faltando 1 centavo, 2, 3, para você ver se o banco deixa para lá. Não, deixa quieto. Não. Ricos, bancos, eles não gostam de perder um centavo. Agora, por que o Bolsonaro fez uma viagem quando estava no poder e alguém o presenteia com joias? Não! Esse negócio nunca foi explicado. Por que o príncipe lá, saudita, presenteou o Bolsonaro com essas joias de alto valor? Tanto que tinha valor que Bolsonaro fez o quê? Revendeu as joias. Ou vendeu as joias, né? Porque ele não comprou, então ele vendeu as joias para ficar com o dinheiro. Então isso quer dizer que eram joias de alto valor. Mas cabe aqui uma pergunta. Por quê? Por causa da bela cor dos olhos do Bolsonaro? Essa história nunca foi explicada, porque além de ele receber as joias, essa pergunta precisa um dia ser respondida. Por quê que ele deu as joias para o Bolsonaro? Isso foi indagação do Lula. Repito, ele diz que quando o presidente encontra com outro, ele não ganha joias, ele ganha presentes. Se recebeu joias, alguma coisa está errada. Agora uma pergunta, o Lula não sabe do que ele está dizendo? Já em seu terceiro mandato presidencial? Então fica aqui uma indagação. Por que Bolsonaro recebeu essas joias? Hein, Bolsonaro? Por que você recebeu essas joias? Por que o saudita, que não quer perder nada, dá esse monte de presente nesses valores todos? Ao ponto de o presidente, né, presidente? Ou ex-presidente, né, Bolsonaro? Ser seduzido por isso, porque ele pegou essas joias e foi vender, porque sabia que isso tinha um valor comercial muito grande. E segundo depoimentos, o Bolsonaro recebeu o dinheiro da venda das joias em mãos. Pergunta aqui, o Lula sabe ou não sabe do que ele está falando? Essas viagens são com dinheiro público. Os encontros que tinha entre ele e essa gente eram com dinheiro público. Então eles não nos devem satisfação. E um dia a gente vai querer saber por que ele foi presenteado. Que tipo de acordo que existiu entre eles para que ele ganhasse essas joias de alto valor dos sauditas. E eu achei muito pertinente essa indagação do Lula, porque ele agora alega que aquilo que não deram ao Lula, que é a presunção de inocência, o Lula defende que se dê ao Bolsonaro. Eu também defendo. Porque nunca a gente pode usar as armas do inimigo. Quando essas armas do inimigo, elas são contra princípios morais, princípios éticos. E qual é o princípio? Você dá ao outro todo o direito de se defender. E a gente sempre parte de um princípio de que o outro é inocente até que se prove o contrário. E olha que nesse caso aqui, as provas estão aí. Mas que se dê a ele o direito de se defender, que não deram ao Lula. Quando vimos, inclusive, aquele julgamento daquela juíza, Gabriela Hartner, ela já estava predisposta a condenar. E a gente não quer, viu, Bolsonaro, que isso aconteça com você. Primeiro porque a gente acha que todo mundo tem o direito de se defender. Merece que o Estado dê isso. E segundo que a gente também não quer amanhã
o chororô de dizer que foi perseguição política, dizer que foi injusto. A gente não quer. Então, por a gente não querer isso, Bolsonaro, é que a gente defende para você um julgamento justo. Mas eu quero dizer aqui, viu, que pelas provas que já apareceram, a sua chance, Bolsonaro, de ser preso, ser condenado de ser preso, é gigantesca. E você sabe disso. Por isso, gente, essa fala do Lula é uma fala pertinente. É uma fala de quem tem experiência política, que já rodou o mundo, que tem livre acesso ao mundo, que já recebeu, como ele disse, presentes. E que se recebeu joias, disse o Lula, tem alguma coisa que está errada. E um dia a gente quer saber, porque isso é um assunto que nos interessa. Repito, porque se alguém foi lesado, quem foi lesado fomos todos nós. O povo foi lesado. E o principal de tudo, essa pergunta que não quer calar. Por que ele foi presenteado com essas joias? A gente não sabe. Essa resposta ainda não chegou até nós, mas esperamos que ela chegue, para que a gente possa saber o que realmente aconteceu nessas viagens internacionais do Bolsonaro. Principalmente quando você tem alguém como Bolsonaro, que tem a língua afiada para chamar os outros de ladrão e de corrupto. Não é, Bolsonaro? Ficou um ponto de interrogação gigante aqui sobre essa fala do Lula. Se recebeu joias, é porque existe alguma coisa errada. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer para vocês aqui. E desde já eu peço a vocês que vocês contribuam com o trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.